Bora lá. Mais uma questão da prova do Enem. Uma construtora, pretendendo investir na construção de imóveis em uma metrópole com 5 grandes regiões, fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual região foi o destino de maior fluxo de famílias, sem levar em consideração o número de famílias que deixaram a região. Os valores da pesquisa, então, estão dispostos em uma matriz A e J, com I e J pertencentes ao conjunto de 1 a 5, em que o elemento A e J corresponde ao total de famílias em dezena que se mudaram da região I para a região J durante um certo período. E o elemento A e I é considerado nulo, uma vez que somente são consideradas mudanças entre regiões distintas. A seguir está representada a matriz com os dados da pesquisa. Qual região foi selecionada para o investimento da construtora? Então, olha só, a gente tem uma matriz, vejam que ela tem 5 linhas e 5 colunas. E aí, o que ele diz? Olha só, vamos pegar aqui um pedacinho do enunciado. Vou sublinhar. Ele diz assim, fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual foi o destino do maior fluxo de famílias. Qual foi o destino do maior fluxo de famílias, sem levar em consideração o número de famílias que deixaram a região. Então, a gente tem que ver qual das regiões recebeu o maior número de famílias. Não importa a quantidade de famílias que saiu da região, mas sim as que chegaram, tá? Bom, e aí ele fala assim que essas famílias se mudaram da região I para a região J. I representa a linha e J representa a coluna, ok? Então, por exemplo, o elemento A1 mostra quantas famílias saíram da região. Na verdade, o 1 não vai importar, né? É o caso do nulo, porque seria sair da região 1 para chegar na 1, né? Então, essa daqui a gente não leva em consideração. A12 seria a quantidade de famílias que saíram da região 1 e foram para a região 2. A13, quantidade de famílias que saíram da região 1 e foram para a região 3, e assim por diante, tá? A gente tem que ver aqui em qual das regiões chegaram mais famílias. Então, a gente precisa olhar, basicamente, para as colunas, né? Porque a coluna indica a quantidade de famílias que chegou naquela região. Então, olha só. Vamos lá, são 5 regiões. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos ver quantas famílias chegaram em cada uma dessas 5 regiões. Na região 1, olha só, a gente vai olhar aqui para a coluna 1. Então, aqui 0, 0, 2, 1, 1. Então, 2 mais 1, 4. Isso significa que 4 famílias chegaram na região 1. Região 2, a gente vai olhar para a segunda coluna, aqui, olha, tá? Tô falando de colunas. Segunda coluna, 4, 6, 8. 8 famílias chegaram na segunda região. Terceira coluna seria a terceira região. Então, 2, 6, 8, 10. 10 famílias. Quarta coluna, quarta região. Então, 2, 4, 7, 11. 11 famílias chegaram nessa região. E a região 5, 5, 8, 12. 12 famílias chegaram nessa região. Então, pronto, olha. A região que recebeu mais famílias foi a região 5. Então, é a alternativa aí. Beleza? Tranquilinho? É isso. Tchau, tchau.